novembro de 1918. A guerra para acabar com todas as guerras chegava ao fim enquanto as armas na frente ocidental silenciavam. Durante 4 anos antes disso, o exército do Kaiser alemão Guilherme II avançou a tiros e bombardeios pela França e Bélgica, mas foi impedido de alcançar a vitória total por uma linha de trincheiras e arame farpado. A França sobreviveu, mas suas terras ficaram marcadas e seu povo se sentia mais perdido do que nunca. Quando a guerra ameaçou de novo, os franceses juraram estar preparados. Aproveitando o tempo da chamada Guerra de Mentira, após a invasão da Polônia e antes de Hitler atacar o Oeste, eles e seus aliados britânicos reforçaram as defesas e se prepararam para manter a águia alemã a leste da fronteira. E ainda assim, apesar dessa preparação, levaria menos de 2 meses para o Führer Adolf Hitler forçar os franceses a pedir a paz. Neste episódio, vamos examinar os eventos que levaram à invasão da França, analisar as estratégias de ambos os lados e traçar a queda da França sob a bota nazista. Bem-vindo ao Wars of the World! O Führer Adolf Hitler tinha poucas dúvidas de que, se o povo germânico quisesse alcançar seu destino, não apenas como a próxima potência dominante do mundo, mas como a raça superior, a mais pura e melhor da humanidade. Então a guerra com as antigas potências da Grã-Bretanha e da França era quase inevitável. Mesmo enquanto Londres e Paris apaziguavam o abandono das amarras do Tratado de Versalhes, o Anschluss com a Áustria e a anexação dos Sudetos, a Alemanha já fazia seus preparativos para a guerra, sabendo que, eventualmente, essas potências teriam que se levantar e agir contra ele. Os planos de Hitler previam rearmamento, economia voltada para a guerra e mais autossuficiência alimentar. Nesse cenário, os planejadores alemães aconselharam Hitler a evitar ações que levassem à guerra antes de concretizarem seus planos, o que esperavam para 1945. No entanto, as ambições do Führer não seriam contidas, e assim, quando ele invadiu a Polônia em 1º de setembro de 1939, isso foi a gota d'água para Londres e Paris, que sentiram que já era o bastante e, portanto, declararam guerra ao Terceiro Reich. Mesmo assim, suas declarações pouco impediram o avanço da Wehrmacht alemã para o leste rumo à Polônia. O principal objetivo dos aliados ocidentais era impedir que Hitler avançasse, especialmente contra a França, devido à longa fronteira terrestre entre os dois países. Apesar dos relatos da Polônia sobre uma campanha relâmpago com tanques e aeronaves, atuando juntos para romper defesas e capturar objetivos rapidamente, ou isolar formações do exército polonês. A opinião predominante entre os líderes franceses, em especial, era que, quando seu exército finalmente enfrentasse a Wehrmacht alemã em combate, a luta rapidamente se transformaria no tipo de guerra estática da guerra anterior. Eles achavam que a Blitzkrieg só teve sucesso na Polônia porque os militares poloneses estavam muito menos preparados e equipados que os exércitos britânico ou francês. Lembrando a devastação da Grande Guerra na França, os líderes franceses decidiram manter a linha de frente na fronteira para poupar o país da destruição e reduzir os custos de reconstrução. E para esse fim, os franceses construíram uma rede de posições defensivas que se estendia desde a fronteira com a Bélgica ao longo da sua fronteira com a Alemanha e terminava finalmente no Mediterrâneo. Batizada de linha Maginot, em homenagem ao ministro da Guerra francês André Maginot, a propaganda francesa retratava essas fortificações como sendo contínuas e impenetráveis para qualquer exército vindo do leste. No entanto, ambas as afirmações eram falsas. Na verdade,
grandes áreas contavam com obstáculos naturais como defesa, enquanto os recursos eram concentrados nas rotas de invasão previstas, deixando algumas regiões pouco protegidas. Porém, talvez a principal falha da linha tenha sido negligenciar quase totalmente a fronteira com a Bélgica. Ao perceber que deixou os aliados ocidentais sem escolha, Hitler quis atacar a França logo após garantir suas conquistas na Polônia, antes do fim de 1939, buscando aproveitar que britânicos e franceses ainda mobilizavam seus exércitos. Adolf Hitler temia que, se França e Grã-Bretanha tivessem tempo para se preparar totalmente, poderiam lançar um ataque para leste contra ele a partir da cortina protetora da linha Maginot. E ele sabia que, pelo menos no papel, o exército alemão ainda estava em desvantagem técnica e numérica, em comparação com o poder combinado de Londres e Paris, ambos também convocando seus impérios para fornecer homens e equipamentos. No entanto, o Führer não precisava ter se preocupado, pois ele não poderia saber que os líderes franceses não tinham intenção de lançar uma grande ofensiva naquele momento, considerando tal empreitada arriscada demais. Em vez disso, eles apostaram que Hitler atacaria primeiro e que suas forças seriam desgastadas tentando passar pelas rotas de invasão esperadas, agora fortemente protegidas pelos trechos mais fortificados da linha Maginot. Alguns líderes franceses achavam que seriam necessários até 3 anos após o início do conflito para enfraquecer a Alemanha, o suficiente enquanto tentavam romper a linha, junto a bombardeios aéreos aliados contra a indústria alemã, antes de finalmente saírem das fortificações e marcharem sobre Berlim. 3 fatores moderariam a impaciência do Führer. Primeiro, o inverno de 1939 e 1940 foi particularmente rigoroso para a região, o que só teria servido para dificultar o avanço das tropas dele. Em segundo lugar, uma aeronave que levava o rascunho dos planos de invasão dele caiu na Bélgica em janeiro de 1940, forçando-o a repensar o ataque, pois acreditava que os belgas recuperariam os planos e os compartilhariam com seus inimigos. Por fim, havia o impacto da própria linha Maginot. O círculo íntimo de Hitler sabia que, apesar das falhas, a linha Maginot seria difícil de superar e, mesmo que a Wehrmacht rompesse, isso teria um alto custo para a Alemanha. Hitler recorreu ao general Erich von Manstein e pediu sua opinião sobre como prosseguir. Von Manstein propôs um plano ousado, porém arriscado, que envolvia a invasão dos países neutros do Benelux, Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Assim, poderiam avançar ao sul rumo à França, flanqueando a linha Maginot e permitindo que tropas alemãs entrassem por trás, mergulhando os franceses no caos. O plano de von Manstein previa 3 divisões Panzer operando de forma semi-independente, avançando à frente do corpo principal do exército e sendo apoiadas pela Luftwaffe para desestabilizar e desorientar os aliados. Essa estratégia era ainda mais ambiciosa que a da Polônia e enfrentou oposição dos generais conservadores. Hitler também tinha dúvidas, mas como apostador, decidiu arriscar tudo no plano de von Manstein, acreditando que, se seus homens o executassem, poderia vencer a guerra em semanas. Enquanto isso, Hitler foi forçado a redirecionar seus esforços para o norte, já que tanto Berlim quanto Londres começaram a olhar para a Escandinávia e como ela poderia impactar seus respectivos esforços de guerra. Isso fez Hitler autorizar a invasão da Dinamarca como trampolim para invadir a Noruega, para garantir o envio de minério pelo Báltico, evitar que a Grã-Bretanha bloqueasse portos alemães e dar base aos submarinos alemães para sufocar o transporte marítimo britânico. A Dinamarca caiu em um dia, em 9 de abril de 1940, e o esforço dos aliados para proteger a Noruega fracassou desastrosamente. As consequências disso abalaram o governo britânico, levando à renúncia de Neville Chamberlain e à substituição por Winston Churchill. Em maio de 1940, o plano de batalha alemão estava em suas fases finais de preparação e consistia em 2 elementos distintos, ou seja, Fall Gelb, ou Caso Amarelo, que iniciaria o avanço para o oeste, seguido então por Fall Rot, ou Caso Vermelho, que concluiria o trabalho.
O objetivo do Caso Amarelo era atrair as principais forças aliadas para o norte da França e Bélgica, onde os alemães poderiam cercá-las numa manobra de pinça clássica. O flanco norte da pinça teria dois avanços principais pela Bélgica e Países Baixos, previstos para serem conquistados rapidamente, como na Dinamarca. A pinça sul, porém, avançaria por Luxemburgo e pela floresta das Ardenas, área pouco defendida porque os franceses achavam o terreno intransponível para uma grande formação blindada alemã. Uma vez que as pinças estivessem posicionadas, as forças alemãs, usando tanques, artilharia e poder aéreo altamente coordenados, isolariam as tropas aliadas em bolsões, onde poderiam ser esmagadas até a rendição. Antes que os alemães avançassem ainda mais, repetindo essa tática ao encontrarem outras unidades aliadas, forçaram o exército francês e a Força Expedicionária Britânica, ou BEF, a recuar em direção ao Canal da Mancha e à derrota. Para o Caso Amarelo, os alemães haviam alocado cerca de 3 milhões de homens organizados em 157 divisões. 135 dessas divisões seriam usadas na ofensiva principal, incluindo 42 divisões de reserva. Os alemães tinham mais de 7.000 canhões de campanha, além de quase 2.500 tanques e veículos blindados de combate, embora isso fosse menos da metade do total, reunido por britânicos e franceses juntos. Ao contrário da crença popular nos anos após a batalha, a grande maioria dos tanques alemães empregados eram modelos mais antigos de Panzers, que geralmente eram inferiores a tanques como o britânico Matilda e o francês Sommua S-35. Porém, nas unidades blindadas, os alemães usaram melhor seus veículos e a coordenação com unidades aéreas e artilharia compensou as deficiências técnicas. Com o plano definido e os preparativos concluídos, os alemães avançaram em 10 de maio de 1940. A rapidez dos ataques pegou todos de surpresa, inclusive em alguns momentos os próprios alemães. E isso imediatamente criou uma onda de refugiados tentando fugir para o oeste dos combates, congestionando as estradas e ferrovias, o que só dificultou ainda mais o esforço dos aliados para reposicionar suas forças de forma eficaz. No entanto, apenas 48 horas após o avanço, ambos os lados se encontrariam no que se tornaria o primeiro dos grandes confrontos de blindados da guerra. Quando o 16º Corpo de Exército Alemão encontrou seu caminho bloqueado pelo Corpo de Cavalaria francês, perto de Hannut, na Bélgica, que tentava se unir às forças britânicas. Ambos os lados usaram cerca de 600 tanques, mas os alemães tinham mais infantaria. A batalha foi taticamente inconclusiva. Os alemães não impediram a união dos franceses com os britânicos, mas os franceses perderam o dobro de tanques em relação aos alemães. Enquanto isso, no ar, os alemães estavam tendo sucesso generalizado. Os caças Messerschmitt Bf-109 e da Luftwaffe mostraram-se superiores tanto em desempenho quanto em emprego tático em relação aos caças britânicos ou franceses. Eles devastaram os bombardeiros aliados, que estavam desprotegidos, e não era raro esquadrões inteiros serem perdidos em um único dia. Enquanto isso, bombardeiros alemães sobrevoaram a linha Maginot para atacar bases aéreas aliadas e dificultar reforços. Sem dúvida, a aeronave que veio a simbolizar o estilo de guerra Blitzkrieg de alta velocidade foi o bombardeiro de mergulho Junkers Ju-87 Stuka. Com aparência ameaçadora, semelhante a um abutre, e incrível capacidade de mergulhar quase verticalmente para bombardear alvos pequenos como tanques, o Stuka tornou-se uma das armas alemãs mais temidas e uma das chaves para o sucesso alemão. Os alemães equiparam mais unidades com rádios que os aliados para otimizar o uso de bombardeiros e artilharia em apoio às tropas. Isso, além de ajudar a coordenar ataques aéreos, também significava que o alto comando alemão podia ter as informações mais atualizadas sobre o que estava acontecendo no campo de batalha. Em 13 de maio, o general Erwin Rommel, o futuro Raposa do Deserto, no comando da 7ª Divisão Panzer, cruzou o rio Mosa perto de Danant, na Bélgica, e rapidamente estabeleceu uma cabeça de ponte na margem oeste. 2 dias depois, no sul, o general Heinz Guderian rompeu a linha francesa em Sedan e avançou rumo ao Canal da Mancha.
o comandante alemão foi pego de surpresa com a rapidez do avanço, levando o alto comando alemão, em alguns momentos, a pedir que ele diminuísse o ritmo para permitir que a cadeia logística alemã acompanhasse, e para evitar que criassem um saliente por onde os aliados poderiam romper por trás das unidades avançadas e isolá-las dos reforços. Essa tática já tinha sido muito bem usada por eles. Mesmo assim, em 20 de maio, Guderian chegou ao Canal da Mancha. Ao fazer isso, ele dividiu as forças aliadas. A maioria das tropas francesas ficou ao sul, enquanto a Força Expedicionária Britânica, 3 exércitos franceses e sobreviventes do exército belga ficaram ao norte. Dado que a Força Expedicionária Britânica estava cercada, seu comandante, General Visconde Gort, sentiu que a evacuação através do Canal da Mancha era o único caminho real que lhe restava, para evitar que a Força Expedicionária Britânica fosse destruída. E assim, os britânicos começaram a planejar sua fuga, para a fúria de muitos dos aliados franceses, sendo Dunkerque o único porto adequado para tal evacuação ainda em mãos dos aliados. Apesar do sucesso, os alemães ainda enfrentavam forte resistência em áreas onde britânicos e franceses se organizaram de forma eficaz, como em Arras, uma cidade na borda da planície da Flandres, terreno ideal para o emprego de grandes formações de tanques. Em 21 de maio, a defesa da cidade estava nas mãos do major-general britânico Harold Franklin, com as 5ª e 50ª Divisões de Infantaria Britânicas, apoiadas por 74 tanques da 1ª Brigada de Tanques do Exército e alguns tanques franceses adicionais. Franklin decidiu atacar as linhas alemãs em sua área de operações, lançando um ataque com 40 tanques compostos principalmente por tanques Matilda britânicos, que eram excepcionalmente bem blindados, forçando os alemães a direcionar os canhões antiaéreos de alta velocidade do céu para o horizonte a fim de combatê-los. Ao anoitecer do dia 21, os britânicos haviam avançado 16 quilômetros nas linhas alemãs, capturando 400 soldados e destruindo com sucesso vários tanques e veículos alemães. Infelizmente, a vitória foi breve e no dia seguinte, com suas forças cercadas, Franklin precisou ordenar que seus homens se retirassem para a costa. O alto comando alemão precisou reconhecer que a Força Expedicionária Britânica ainda merecia respeito após essa ação. E com eles rapidamente ficando sem território na França para recuar enquanto seguiam em direção ao canal, os líderes alemães começaram a aceitar o fato de que, quando tivessem que enfrentar a Força Expedicionária Britânica em Dunkerque para destruí-los e forçar a paz com a Grã-Bretanha, a batalha seria custosa para todos. Foi com isso em mente que o chefe da Luftwaffe alemã, Hermann Göring, percebeu uma oportunidade de ganhar o favor do Führer. Aproximou-se de Hitler e sugeriu usar bombardeiros em vez de enviar tropas alemãs ao bolsão de Dunkerque, alegando ser mais eficiente e menos arriscado. Hitler se convenceu e, quando as tropas alemãs se aproximavam dos arredores de Dunkerque em 24 de maio, ordenou que mantivessem suas posições. A ordem de parada permitiu que as tropas aliadas se organizassem em Dunkerque e montassem defesas, apesar dos ataques aéreos quase constantes. Dunkerque estava ao alcance dos caças britânicos do outro lado do canal. Embora não parecesse para as tropas em terra, a Força Aérea Real atrapalhou seriamente os planos de Göring. Hitler revogou sua ordem e as tropas terrestres voltaram a marchar sobre Dunkerque, justamente quando a evacuação começava em 26 de maio. Toda a embarcação flutuante foi usada para evacuar os homens da praia de contratorpedeiros a rebocadores e barcos de recreio. Sob fogo aéreo e de artilharia, a frota montada às pressas evacuou 338.226 soldados, incluindo 139.938 tropas francesas, assim como grupos de belgas e poloneses, antes que a evacuação terminasse em 4 de junho. A evacuação foi vista como um sucesso na Grã-Bretanha, mas a liderança sabia que o exército britânico havia perdido muitos tanques e veículos na luta pela Bélgica e França, essenciais para continuar a luta no sul da França ou até defender a própria Grã-Bretanha. Em 3 de junho, um dia antes do fim da evacuação,
O som das sirenes de ataque aéreo e o zumbido dos aviões fizeram os moradores de Paris correrem para os abrigos. Haviam ocorrido vários falsos alarmes nos meses anteriores, mas desta vez era real, pois a Luftwaffe tinha como alvo a fábrica da Citroën na cidade. 254 pessoas foram mortas, das quais 195 eram apenas civis inocentes sem relação com o alvo, já que as bombas desviaram da rota. Com a maior parte da força expedicionária britânica evacuada, o governo francês, já transferido para Tours, no centro da França por segurança, sentiu-se abandonado para seguir uma luta que até eles admitiam estar perdida. Restava só decidir como terminar isso, ou através de algum tipo de paz negociada, ou lutando até o último homem, o que no final das contas seria apenas um gesto de resistência. Ao refletir sobre isso, em 5 de junho, os alemães iniciaram a segunda fase do plano de invasão, o Caso Vermelho, atacando pelos rios Somme e Aisne, antes de avançar para o centro da França com o objetivo de tomar Paris. Ao mesmo tempo, uma força separada foi enviada para atacar as tropas da linha Maginot e evitar interferências. Em um esforço para tentar levantar o moral francês e em retaliação ao bombardeio de Paris, um único bombardeiro Farman NC 2234 da Marinha Francesa atacou Berlim. Mas o esforço foi ofuscado pelos avanços alemães que se aproximavam. No dia 9 de junho, as linhas principais francesas colapsaram e os alemães estavam se aproximando dos arredores da capital francesa. O primeiro-ministro francês Paul Reynaud, que já havia mudado seu gabinete de Tours para Bordeaux, decidiu que Paris era importante demais para ser um campo de batalha e, para protegê-la, declarou a cidade aberta, rendendo-a. Como se a providência tivesse se voltado contra seu país, em 10 de junho chegou a notícia de que a Itália também declarou guerra à Grã-Bretanha e à França. Na manhã de 14 de junho, as tropas alemãs entraram em Paris e, à tarde, a famosa Torre Eiffel já ostentava a suástica nazista. Ao longo da linha Maginot, as fortalezas caíam uma a uma enquanto os combates prosseguiam por dias, mas poucos defensores franceses se renderam ou deixaram seus postos. Apesar da evacuação da Força Expedicionária Britânica, pequenos contingentes britânicos e canadenses retornaram à França, enquanto a enfraquecida Força Aérea Real ainda realizava bombardeios contra os alemães, mas pouco podia fazer diante do inevitável. Incapaz de se render a Hitler, o primeiro-ministro Reynaud renunciou em 16 de junho e foi substituído pelo herói da Primeira Guerra Mundial, Philippe Pétain, que começou a negociar a paz. Uma paz cujos termos agora seriam ditados completamente pelo Führer. Chocado com o fato de que os franceses não pareciam ter disposição para continuar lutando, mesmo com grande parte da França ainda por ser ocupada, Winston Churchill suspendeu a cooperação adicional, embora tivesse que admitir que seu próprio país dificilmente estava em condições de ajudar seu aliado de maneira significativa. Em 18 de junho, ele falou ao povo britânico afirmando que a Batalha da França havia terminado e a da Grã-Bretanha estava para começar. Em Berlim, um Hitler completamente extasiado escolheu a floresta de Compiègne como o local para as negociações com Pétain. Esse foi o local do armistício de 1918, que encerrou a Primeira Guerra Mundial com a rendição da Alemanha e a humilhação que ela sofreria sob o Tratado de Versalhes. Como um ato de vingança, Hitler exigiu que a assinatura do novo armistício acontecesse no mesmo vagão de trem onde os alemães haviam assinado o armistício de 1918. No dia 21 de junho, 24 horas antes da reunião estar marcada para acontecer, Hitler ordenou que Paris fosse preservada como o mundo a conhecia, na esperança de promover cordialidade com Churchill, de quem ele esperava que finalmente visse razão e agora também buscasse a paz. O Führer também temia que destruir uma cidade tão valorizada irritasse os Estados Unidos, que poderiam romper a neutralidade e entrar na guerra contra ele. No dia 22 de junho de 1940, o armistício entre a França e a Alemanha nazista foi assinado. Hitler conseguiu em menos de 2 meses o que o Kaiser não fez em 4 anos. Isso custou à Wehrmacht 27 mil mortos, mais de 11 mil feridos
e 18 mil desaparecidos. As perdas francesas ficaram em torno de 92 mil mortos e mais de 200 mil feridos, enquanto a Força Expedicionária Britânica sofreu 10 mil mortos e 78 mil feridos. Isso totaliza 129 mil mortos e 397 mil feridos ou desaparecidos em apenas 2 curtos meses. Durante os combates, tropas alemãs, especialmente da Waffen-SS, cometeram diversas atrocidades contra prisioneiros de guerra capturados, principalmente das colônias norte-africanas da França. Durante os combates ao redor do pequeno castelo em Chaiseley, entre 18 e 20 de junho, já estava claro que um armistício seria declarado. Cerca de 100 soldados senegaleses que haviam se rendido junto com seus oficiais brancos foram levados para um campo e metralhados por tropas da SS. Algumas forças francesas, especialmente aquelas sob o comando do general francês e subsecretário de guerra Charles de Gaulle, recusaram-se a aceitar qualquer armistício e continuaram lutando antes de escapar para a Grã-Bretanha ou para colônias francesas no norte da África. Algumas fortalezas ao longo da linha Maginot continuaram lutando até julho adentro, sinalizando aos alemães que, embora a França pudesse ter caído, seu orgulho nacional e espírito de resistência ainda não haviam sido extintos. Pétain continuaria líder da França, mas na verdade era apenas um fantoche. A Alemanha ocupou as regiões norte e oeste da França para continuar a guerra com a Grã-Bretanha, enquanto Pétain controlava as regiões sul e leste não ocupadas. A partir da cidade termal de Vichy, originou-se o nome França de Vichy para distinguir o regime colaboracionista. O poder de Hitler agora era incomparável na Europa Ocidental e, enquanto ele contemplava suas novas conquistas na França, devia se sentir imparável, pois, como prometera, os povos germânicos estavam prestes a dominar o mundo. Mesmo nesse momento inicial, ele já imaginava a invasão e conquista do que considerava seu verdadeiro inimigo, a União Soviética. Mas ele sabia que seu trabalho não estava concluído e que, do outro lado do Canal da Mancha, um inimigo ferido ainda se recusava a aceitar sua superioridade. A única coisa que impedia o destino germânico de dominar a Europa era a Grã-Bretanha,